Temos 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11 até o versículo de número 15. Glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Até eu já estava com saudade de ensinar, né, igreja. A gente passou um tempo sem ensinamento, mas o Senhor Jesus, Ele é o dono da obra e é Ele quem começa a direcionar as nossas vidas. Não fazemos nada, quando a gente está na direção de Deus, nós só fazemos o que o Espírito Santo de Deus quer. Então vamos ler, para a glória de Deus, só apenas o versículo de número 14, para não ficar muito extenso e eu ganhar tempo aqui para com os irmãos, que diz assim, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Bate palma na glória para o Espírito Santo. Meus irmãos, eu estava em casa e o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo, falou: ensina a igreja hoje. Falei amém. Procurei o nosso cooperador Érico. Você está escalado? Não estou. Passa a sua escala para mim. Não, tá bom, pastor. São homens obedientes, jovens de Deus. Graças a Deus, irmão. A igreja de Cristo, a qual nós fazemos parte, nós somos um povo humilde, simples, perdoador, amorosos, mas somos justos também. E quando nós estamos errados, a justiça de Deus para nós é o mal. Quando nós estamos certos, a justiça de Deus para nós é boa, é agradável. Quando nós estamos justos, praticamos justiça. Quando nós estamos injustos, queremos distorcer a justiça de Deus. E a justiça de Deus jamais, nunca será distorcida, porque Ele é soberano e vai julgar a nação, vai julgar nós nos últimos dias. Podemos até aqui na terra distorcê-la, mas diante do tribunal de Cristo, nós engoliremos seco. Meus irmãos, pensando nisso, o Senhor, Ele me deu um tema para nós aprender hoje aqui com os irmãos. Eu quero falar sobre 3 classes de crentes. Quero falar sobre 3 classes de crente. Olha para o seu irmão e fala assim: a mensagem de hoje. Ah não, eu vou embora, vou pregar não. Fala, a mensagem de hoje é as 3 classes de crente. Quem é você nelas? Vamos descobrir, quem somos nela, Meus irmãos, apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo número 11, ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele habita? Ou seja, eu sei o que passa dentro de mim, porque o meu Espírito sabe, mas eu não sei o que passa dentro de você, porque o meu Espírito não é o seu Espírito. Esse Espírito é o Espírito com E minúsculo. O Espírito do homem não é o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Preste atenção quando você for ler, para não confundir. E ele diz: ele fala, mas assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tudo que nós descobrimos dentro da Bíblia Sagrada, tudo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, tudo que vem a nossa imaginação de Deus, tudo que nós entendemos que é Deus, foi o Espírito Santo quem nos deu. Alguém pode dar um glória? Sabemos que Jesus é o Salvador pelo Espírito. Sabemos que existe um céu para nós habitar pelo Espírito. Sabemos que nós temos condições de chegar ao céu
pelo Espírito. Sabemos que Jesus nos amou pelo Espírito. Sabemos que o Pai enviou Jesus Cristo pelo Espírito. Sabemos que a trombeta tocará pelo Espírito. Sabemos que acontecerá um arrebatamento pelo Espírito. Sabemos que Jesus Cristo voltará na nuvem pelo Espírito de Deus, aquele que encheu o nosso coração. Rabasto pedecai chegou pelo Espírito de Deus. E o Senhor, usando a vida de apóstolo Paulo, ele disse, capítulo 2 e versículo 12: mas nós não recebemos o espírito do mundo. Perceba que o espírito do mundo é um espírito com E minúsculo, porque é um espírito imundo. Mas o nós é com E minúsculo também, pastor. É um espírito, não, é um espírito minúsculo. Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Então, nós vemos hoje em dia, é engraçado, é interessante, pessoas que não é batizado no Espírito Santo ensinando o batismo. Como pode? Como pode? Pessoas que não falam em línguas ensinando acerca das línguas. Como pode? Pela Bíblia, pastor? Sim, pode ser pela Bíblia. Pode ser. Mas pessoas que não foi batizado no Espírito Santo querendo aprofundar o ensinamento no mundo espiritual sem entender, sem conhecer. Agora nós começamos a entender que sem o Espírito nós não conseguimos explicar, pregar, ensinar e ganhar alma. Capítulo 2 e o versículo número 3 diz assim: as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com o quê? Com as coisas espirituais. Pastor, eu não entendi, eu quero falar para você. Crentes naturais e carnais querendo pregar acerca de coisas espirituais, não vai, a engrenagem não encaixa. Versículo de número 14: ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele parece loucura você falar assim: ó, eu orei e uma pessoa foi arrebatada e foi até o inferno. Esse crente está louco. Eu orei e um cidadão manifestou com 100 mil demônios. Mentira, para o crente natural. Ele disse, ele não compreende. Sabe o que eu quero dizer para você, meus irmãos? Não perca tempo querendo ensinar espiritualidade a crente carnais, a crente natural. Se você perder tempo querendo ensinar o evangelho espiritual a um crente carnal, você vai bater boca. Se você não pode ensinar a um crente carnal porque ele não compreende, dirá o povo do mundo. Você querer pregar doutrina, você querer pregar empurrado igual abaixo, não vai não. Mas tem uma coisa: quando o Espírito, e pelo Espírito ele disse assim, agora vai, pode ter certeza que a engrenagem vai se encaixar, vai haver convenção, vai haver transformação, vai haver batismo no Espírito Santo, vai haver poder de Deus, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver transformação, porque esse Espírito é infalível. Esse Espírito não é o Espírito do mundo, esse Espírito não é o Espírito Zé Pilintra, esse Espírito é o Espírito de Deus, que desceu do céu enviado como Consolador. Só quem anseia por esse Espírito Santo, levanta a mão e dá glória nesta noite. Quando com Shedegai, ele não compreende as coisas do Espírito, irmãos. Então, 3 tipos de crente eu quero falar.
O primeiro crente é o natural, crente natural. Perceba que no capítulo de número 2, versículo de número 15, para poder eu entrar na classificação, diz o seguinte: mas o que é espiritual, discerne o que? Tudo. Aí os crentes carnais e os crentes natural, eles se doidam com a gente. Nosso pastor quer saber de tudo. Ah, esse pastor quer... Porque quem é espiritual discerne tudo. E mais uma coisa, não é o que? Discernido. Quando você pensa que eu estou com raiva, eu estou alegre. Quando você pensa que eu estou contente, eu estou triste. Quando você pensa que eu estou triste, eu estou alegre. Quando você pensa que eu vou vir para a direita, eu vou para a esquerda, porque eu sou guiado pelo Espírito. A igreja espiritual confunde o inimigo e os naturais. Confunde os naturais, confunde os carnais. Vamos entender e vamos ler um pouco de Bíblia agora. As Escrituras Sagradas, ela faz divisão. A própria Bíblia, ela divide. Eu vejo muitas ignorâncias da parte dos irmãos. Ah não, o Evangelho não é Evangelho de divisão. Mentira, é sim. Jesus disse que não veio trazer paz, veio trazer espada. O que é que espada faz? Corta, divide, reparte. Espada divide o mal do bem, a justiça da injustiça, a imundícia da pureza. Quando a espada penetra, há divisão. E outra coisa, ele fala assim, Hebreus, né? Ele fala o seguinte, que a palavra de Deus, ela é eficaz, né? É poderosa e eficaz. E ela penetra aonde? Na divisão do quê? Na divisão da alma. Então não é ignorância. Tem muito cristão querendo construir um novo evangelho. Aí, irmã, eu não recebo a paz do Senhor só se falar Jesus Cristo. Então se ela vai cortar o Velho Testamento. Porque lá no Velho Testamento o salmista disse: eu louvo ao Senhor que é minha rocha, eu louvo ao Senhor que é poderoso. Ele não fala o Senhor Jesus Cristo. Ei, meus irmãos, então tem alguns ainda que estão querendo construir ou constituir um evangelho, e a Bíblia diz: seja anátema se não for este evangelho. Pode descer um anjo do céu, mas se não for esse evangelho, será anátema, amaldiçoado. Então nós entendemos, meus irmãos, que a primeira classe do crente que nós queremos falar é o natural, que não entende, não discerne, que é uma pessoa irregenerada, não nasceu de novo, irregenerada, não tem uma nova vida, governada pelos seus próprios intuitos naturais. Abra comigo 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 12. Vamos lá. Abre por gentileza. Capítulo de número 2, versículo de número 12. Olha o que é uma pessoa natural. Olha como Pedro classifica esta pessoa natural. Quero um dos irmãos, cooperadora com o microfone para ler para nós, para ficar mais dinâmico, né? Para ficar mais interessante, para ninguém dormir. Aqui, ó. Glória a Deus. A palavra, irmão, o ensino da palavra é tão enfadonho que Eutico, ouvindo Paulo ensinar, cochilou, caiu, quebrou o pescoço, quase morria. Às vezes eu vejo, quando eu estava na porta larga, aqui eu não vejo não, se vê nós dá um take e desperta, né? Mas aí o cara cochilando, aí o cara fala: eu amo a palavra de Deus, mas tem enfado de ouvi-la, tem enfado de aprendê-la. Está olhando para o relógio, tomara que acabe. Mas o verdadeiro cristão, que é espiritual, ele quer se alimentar. Lê para nós 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Olha aí, hein, meus irmãos?
Ei, é pesado ser crente natural. Para Deus, não sei ou não, é a Bíblia, Deus considera eles como animais ou seja, sem raciocínio, e vão perecer falando aquilo que não entende, blasfemando. Eu falei para o irmão, dois irmãos, falei assim para ele assim: irmão, eu estava ouvindo Koenzo Atsushi, né, um japonês aí, e ele falou que lá no céu ele viu uma porta estreita. Os dois botaram a mão na barriga de tanto rir. Tu tá ficando doido? Eu falei: tá bom, vai rindo, blasfemando daquilo que não entende. Vamos seguir. Tais perecerão. Romanos capítulo de número 8, versículo 9. Por gentileza. Romanos capítulo de número 8 e versículo 9. Esse crente que nós estamos lendo a respeito dele é o crente natural. Eu estou lendo a respeito do crente do que, igreja? Natural. Foi fraco. Do crente do que? Natural. Natural. Lê comigo. Vamos, meus irmãos. Cadê os irmãos? Amém. Repete, irmão, no microfone para os irmãos da live, por gentileza. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Então, o crente natural não obtém o Espírito Santo. Na porta larga, diz que o crente natural vai ser salvo. Como que vai ser salvo? Ao entendimento de alguns teólogos, diz que o crente natural é porque tadinho, o bichinho não entende. O crente natural vai perecer como um animal, meus irmãos. Não entende, está falando daquilo que não entende, quer julgar as profecias, quer julgar o Espírito Santo, quer julgar aquilo que ele não conhece, ou seja, não tem conhecimento nem discernimento. Então eu tenho um aviso para você também: cuidado no que você está falando, cuidado do que você está se intrometendo, cuidado de você querer saber mais do que é o Espírito Santo, mais do que é o próprio Deus. Ei, cada um possa possuir o seu vaso, ou seja, com honra, né? O que é que tem a ver isso, pastor? Isso é para marido e mulher. Vou te explicar. A honra, possuir o seu vaso com honra, tem um significado forte. Você tem que saber o que está fazendo com o teu vaso. Eu sei que fala de marido e mulher ali, mas a nossa mente, que é espiritual, espiritualiza muita coisa. E Paulo disse que nós não pensamos nada mais do que o quê? Do que a nossa fé alcança. Então muitas das vezes nós entramos em um paralelo, meus irmãos, sem entender, sem conhecer. Em vez de melhorar aquela conversa espiritual, agora começa um labirinto. Por quê? Porque ele não está tendo um entendimento que vem do Espírito para explanar, para explicar, para entender. Mas quando vem do Espírito, ele não te coloca no labirinto, ele te coloca em lugar plano, reto, fala: vai lá, segue. Amém? Lê comigo, por gentileza, Atos, capítulo de número 26, versículo 18. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está sendo você nessa classificação? Lê para nós, por gentileza. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O que Jesus veio fazer com nossa vida já é sobrenatural, já é espiritual. Jesus, ele veio no projeto, no propósito de tirar as algemas do pecado e nos tirar da mão de Satanás. E Satanás não é natural e nem é carnal, ele é espiritual. Porém é um espírito maligno.
Mas essa pregação tem saído das igrejas, tem saído dos púlpitos. Pastores não querem pregar mais sobre o mundo espiritual, sobre o mundo das trevas. Tem até medo de pronunciar o nome do diabo. É o mal, é não sei o que. Ei, a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus não deixou para. Jesus falou assim: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então Jesus, Ele te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino da luz, para o Filho do seu amor. Hoje você está no reino de luz, no reino de Deus. Hoje você pode dizer que nem o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra. Vamos ver, meus irmãos, é escravo da carne também o crente que é natural e das suas paixões. Lê comigo Efésios capítulo 2, versículo 3. Glória a Jesus. Efésios capítulo de número 2 e verso 3. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha, apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Éfeso, a igreja que Timóteo tinha, falando: olha, antes nós fazíamos a vontade da carne, nós era guiado pelo espírito do mundo, da desobediência, que hoje habita no mundo. Mas agora nós somos vivificados. Porque vivificado significa uma pessoa que morreu e reviveu, e não andamos mais com esse espírito. Então nós vamos falar agora do crente carnal. Falamos um pouco do natural, que não entende, não compreende, quer criar o seu próprio evangelho, quer distorcer as coisas espirituais, e nem adianta você tentar convencê-lo, porque ele é natural. Falando um pouco dele, para não esquecer, a Bíblia fala o seguinte: aquilo que é nascido da carne é carne, né? E aquilo que é nascido da carne é carne. Então quem é natural é carnal também. Só que o crente espiritual pode se tornar carnal também. Certo, meus irmãos? Olha o que a Bíblia vai falar. A Bíblia Sagrada vai nos falar o seguinte: embora o crente nascido de novo receba a nova vida no Espírito, ele tem residente em si a natureza pecaminosa. Embora você que recebeu pelo Espírito de Deus a vida, que anda também pelo Espírito, que sente a presença de Deus pelo Espírito, você tem algo chamado natureza pecaminosa, ou na linguagem popular, o velho homem dentro de você, a velha mulher dentro de você, e não conseguimos matar ele. Tem gente que fala o seguinte: não vou deixar o velho homem ressuscitar não. Ele não está morto não, ele está adormecido, ele está mortificado. Mas não é morto não, as obras dele, mas ele está vivo, pulsando e batendo no teu coração. O estudioso, ele falou o seguinte, falando da velha criatura, ele disse: é como se nós andássemos com um cadáver amarrado nas costas, apodrecido, e em vez em quando nós sentimos o cheiro dele. E eu cheguei à conclusão, eu falei: é verdade. Então entendemos o seguinte: olha o que a Bíblia vai falar para nós. No Gênesis capítulo de número 5, versículo 16 e 21. Você adianta enquanto eu vou falar aqui a palavra.
né? Pecaminosa com as suas perversas inclinações. A natureza pecaminosa que no crente existe não pode ser mudada. Em boa, precisa ser mortificada, vencida pelo poder e a graça do Espírito Santo. Vamos lá, meus irmãos. Gálatas, desculpa, verdade. Gálatas, capítulo de número, deixa eu ver aqui. Isso. Glória a Deus. Gálatas 5, versículos 16 e 21 ao 21. Lê para nós. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino do céu. Perceba que nós estamos meditando e estudando, buscando o entendimento nessa noite, que a velha natureza que está em nós, ela não morre, não se torna boa, mas ela pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Vou repetir para você, ela não morre, não pode se tornar boa, mas ela pode ser vencida pelo poder e graça do Espírito Santo que habita em nós. Quando eu estou jejuando, eu estou combatendo contra ela pelo Espírito. Quando eu estou orando, eu estou combatendo contra ela pelo Espírito. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou combatendo contra ela pelo Espírito. Quando eu estou fazendo a obra, eu estou combatendo ela pelo Espírito. Quando eu estou trabalhando para Jesus, eu estou combatendo contra ela pelo Espírito de Deus. É por isso que a igreja não pode parar, meus irmãos. Se parar vai virar carnal, natural. Se estacionar vai virar carnal, natural. Se estancar vai virar carnal, natural. Mas quando você trabalha, enquanto você obedece, enquanto você ora, mais crescimento e graça na presença de Deus você vai obtendo, mais experiência, mais novidade de vida. O Espírito Santo vai te concedendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Vejamos também, meus irmãos, a natureza pecaminosa que habita em nós pode ser mortificada. Ela quer dominar o homem, ela quer levar o homem ao oposto do que Deus quer para a vida do homem. Se você prestar atenção, tem dia que você não quer vir na igreja, é ela batendo na tua porta. Você não vai hoje não, tem um bocado de irmão lá, fica só hoje, só hoje. Aí quando for no outro dia, ou no outro domingo, ou no outro dia de culto, fala, não, só mais hoje. E daqui a pouco ela veio para fora, né? Olha o interessante, Romanos capítulo de número 8, versículo 13. Glória a Deus. Leia a Bíblia, crente. Leia a Bíblia, que você vai crescer para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, e vivereis. Amém? Então aí você vê agora o crente vivendo uma vida carnal. Porque quando nós falamos uma vida carnal, o crente, criança, inocente, ele pensa logo na imoralidade, na sexualidade. Não é isso não, faz parte, mas é o comodismo. A tua carne quer comodismo, a tua carne quer descanso,
A tua carne quer distração. A tua carne quer ficar regaladamente, esplendidamente igual aquele rico que foi para o inferno. A tua carne, ela quer o oposto do que Deus quer. O irmão está lá, nossa, Deus me deu uma visão, eu vi um demônio. O cara já está na carne, que demônio que é? Tudo desse irmão é demônio, tudo desse irmão é demônio. Carne atrapalha a espiritualidade. E apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 8, versículo 13, que a irmã acabou de ler: se viver na carne, vai morrer, mas se viver segundo o Espírito, mortificai a obra da carne, e tereis vida em si mesmo. A carne não tem vez aqui não. A carne nós massacra ela, nós judeia dela, deixa ela cansada, enfadada de evangelização, de visita nos presídios, na casa de recuperação. De noite ela está só o pó, mas teu espírito está vivo para a glória de Deus. Agora você entende que a igreja carnal, ela é que um ciclo vicioso. O cara vem do trabalho, quando não tem culto fica em casa. Vem do trabalho, quando tem culto vai para a igreja. E ele vai entrando naquilo ali, não jejuma, não ora, não lê mais Bíblia, fica só ouvindo o que pastores dizem, o que rádio fala. E Satanás no mundo espiritual já está com o caixão dele de lado assim, ó. Morre para você ver. Vou te arrastar dentro desse saco, vem aqui, vou te lançar lá no inferno. Meus irmãos, vamos ler mais um pouquinho a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo de número 16, versículo 24. O crente, ele obtém vitórias diariamente enganando a si mesmo. O crente carnal, tudo para ele é vitória. Abriu a porta, Deus está comigo, a porta foi aberta. Achei dinheiro, Deus está comigo. Vai pensando. Lê para nós, meu amigo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Irmão, justificar a sua situação para outro homem é fácil. Até para um juiz, até para um policial, que a autoridade você se engasa, você mente, você enrola, é fácil. Mas justificar para Deus é terrível. Você está em casa e não quer ir para a igreja. Aí você fala assim: estou sentindo, inventa uma dor na perna. Aí o Espírito Santo fala assim: eu estou te vendo, hein? Eu estou sentindo aí o que você está sentindo também. Tem nada de dor aí não. Um atraso, alguma coisa, porque o homem é expert em inventar. Na nossa cidade fala desdrobo, né? Inventar desculpinha. Mas para Jesus não vai ter desculpinha não, meus irmãos. Jesus é certo por certo, é sim ou não, tá? O crente carnal, ele quer obter e fazer as coisas da carne. Você sabia o que eu vou falar aqui? Eu quero que vocês prestem bem atenção, principalmente os casados. Que o cara pensa que ele é casado, pode fazer sexo toda hora. Pensa que ele está com a aliança no dedo, pode estar em cima da mulher com todo respeito, toda hora que quer. Se você não coabitar com a sua esposa da forma decente e nos momentos certos, Deus receberá como prostituição. Porque, meus irmãos, o crente carnal se envolve nessas coisas, morre e quer matar os outros. Mas o crente espiritual não. O crente espiritual, ele tem temor de Deus. Vamos falar do crente espiritual. Já falamos do natural, já falamos também do crente carnal, que anda segundo a carne. Vamos falar do crente espiritual, porque isso nos interessa muito. Amém? Posso ouvir um graças a Deus? Olha o que é que a Bíblia vai nos falar. Que no capítulo, nós já leu o capítulo de número 2 de 1 Coríntios, versículo 15. Ele diz: ora, o homem espiritual discerne tudo,
Na verdade está lá, Coríntios capítulo número 2, versículo 15. E de ninguém é discernido. Irmão, dá prazer andar com um crente espiritual. Dá prazer andar com um crente que é celestial. Dá prazer andar com um crente que está no Espírito. Você encontra com ele, ele cita um versículo. Você senta com ele, ele cita uma passagem. Você está andando com ele, ele está vendo a necessidade. Você está coabitando com ele, andando com ele. Você vê a diferença. Preste atenção, que o crente espiritual, ele é dotado de conhecimento, ele é dotado de entendimento da palavra. E a primeira coisa, regenerado pelo Espírito. A regeneração pelo Espírito é muito importante na vida de um crente espiritual. E um crente regenerado não tem prazer no seu passado, não se empolga quando fala das suas más influências. Um crente regenerado tem vergonha da sua podridão, dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, dos seus escorregos. O crente espiritual lamenta. Então você vê muita gente que fala que é espiritual e de repente está sentado na roda dos escarnecedores, lembrando do passado. O crente espiritual não. Ele tem prazer em lembrar das coisas futuras, que agora é com Cristo. Vamos ver mais aqui. Glória a Deus. Tem que ter o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus. Por quê? Porque o Espírito está nele. O Espírito de Deus está nele. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, dá uma perdida aqui. Mas eu vou voltar aqui. Vamos ver aqui, meus irmãos. Romanos capítulo número 8, versículo 4 ao 17. Mas não precisa ler tudo, é só o 4 e o 5. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo 4 ao 5. Para que a justiça da lei se cumprisse nos que a não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Glória a Deus. Você está vendo? Você não tá, eu vejo uma diferença hoje nos crentes atuais. Na época que eu me converti, o povo tinha o maior temor à casa de Deus. Se entrasse na casa de Deus, dobrava o joelho nos bancos e orava. Às vezes só para manter a reverência mesmo. Hoje você está vendo que o crente entra na casa de Deus, parece que ele está em casa. Parece que ele está em casa, ele não quer saber. Mas o crente espiritual, ele sente o temor. Ele, não, eu não estou em casa não, eu estou na casa de Deus. Então procura respeitar a casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5. Esse, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, né? Se deixar, meu irmão, o crente mexe em Facebook, em WhatsApp, Instagram, dentro da igreja. Se deixar, ele escuta funk, reggae, o que for. Então o crente, ele precisa voltar às suas origens, ser espiritual. Eu vou te falar algo espiritual agora. A nossa igreja tem sede do mundo espiritual. Cada culto tem um anjo que fica aí anotando. Está anotando não. Ele não é um ser humano não, que tem dificuldade de te entender. E que é o quê? Para aí mais um pouco. Não, aqui ó. Ele está escrevendo. Ele está te notificando. E Deus deu o poder a ele de notificar o teu pensamento na igreja. Está lá, você lá, ó, notado o livro lá. Nossa, está demorando demais, tomara que acabe, estou cansado. Na casa de Deus. Aí está lá, está anotado.
Porque quando você abrir a boca e dizer assim, eu amo Deus, aí ele vai estar lá, hipocrisia, vai acender a luz vermelha. Não é, meus irmãos? Pastor, isso vem no pensamento. Você tem que repreender, irmão. Você tem que lutar. Não, você está repreendido. Eu vim para a casa de Deus, ele também vai estar lá anotado, lá, ó. Está lutando contra o mau pensamento. Deus não é injusto, não. Deus é justo, meus irmãos. Certo? Vamos prosseguir mais. Para a glória de Deus, eu quero ler Gálatas, capítulo de número, vai ficar muito extenso aqui, mas eu quero ler só o 26, 5 e 26. Gálatas 5 e 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? O crente espiritual, ele não é vanglorioso não, meus irmãos. Ele não faz as coisas para o homem ver, não. Ele faz as coisas servindo bem ao homem de Deus e servindo a Deus em primeiro lugar. De torpe ganância, o homem de Deus é centralizado. A mulher de Deus, o homem espiritual, ele tem um entendimento que Deus está lhe vendo. Amém? Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir as orientações do Espírito que nele habita e resiste aos desejos da sensualidade e do domínio pecaminoso. Romanos capítulo número 13, capítulo 8, versículo 13 e 14, para encerrar. Pastor, eu quero os versículos, depois você volta à live e pega os versículos lá e põe em prática. Uma pergunta espiritual para o crente espiritual: quem é você nessa categoria, nessa classificação? Você é o carnal, o espiritual ou o natural? Fala para Deus, fala para você mesmo. Então, meus irmãos, nós não podemos estar vinculados com essa naturalidade, porque o nosso resgate foi sobrenatural, meus irmãos. Porque decidir aceitar Jesus foi sobrenatural. As coisas que têm acontecido na nossa vida é sobrenatural. Então, pastor, eu sou espiritual, chega à conclusão: cuidado para não virar carnal, porque a única coisa que consegue derrubar um crente espiritual é a carnalidade. É a carnalidade. A inveja, a soberba, a ignorância, a lascívia, a porfia, a emulação, a facção, a carne. E a carne de Satanás, são aliados, viu? São aliados. Porque uma hora você opera na obra da carne, abrirá espaço para os demônios entrar. E tem coisas, meus irmãos, que você faz que o próprio diabo duvida. Nossa, eu não sabia que esse irmão aí que falou que é crente fazia isso. Não, a tua carne é terrível, a minha carne é terrível. Então que nós viemos mortificar e viemos sair daqui com o entendimento transformado pelo Espírito Santo. Amém? Quem recebe essa palavra, diga graças a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ficar de pé e vamos estar encerrando para a glória de Deus. Bate palma e dá glória para o Espírito Santo. Aleluia. Quem é você nessa categoria? Seja espiritual, meus irmãos. Viva no Espírito e não morrereis, mas tereis vidas através do Espírito. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, irmãos da live também. Em nome de Jesus, quero agradecer aos irmãos da live também que nos ajudou no conserto do carro novamente. Alguns irmãos aí tomam uma posição solidária para conosco e nos ajudou. O carro está consertado. Embora que amanhã eu vou estar levando no mecânico, mas está na garantia. E eu sei que Deus está nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Vamos orar para a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Bendito Deus, eterno Pai,
Criador do céu e da terra, nós queremos te glorificar, te exaltar e te bendizer na pessoa do teu Espírito Santo. Ó Deus, nós viemos sair daqui, meu Pai, mais crente, mais servos de Deus. Viemos sair daqui, meu Pai, espiritual, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai Santo, nos faça crescer na graça, no conhecimento na tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da igreja diz: vou contar de até 3, nós vamos dar uma glória bem forte para Jesus, e a tua bênção, a tua vitória pode chegar agora, em nome de Jesus Cristo. Depois nós vamos bater palma e aplaudir o Senhor Jesus bem forte, amém? 1, 2, 3, a igreja diz: glória a Deus. Bate palma e dá glória, crente espiritual.